Olá, eu sou Maurício Mião, consultor SAP com mais de 20 anos aí de experiência, focado na parte de tecnologia. Trabalho hoje na Numen, uma consultoria também aí com 12 anos de experiência em SAP. Vou apresentar para vocês a solução do Workflow Management e também um caso de implementação real em um dos nossos clientes que já está gerando frutos. Vamos lá? O que é então o Workflow Management? Quais são as principais funcionalidades? Ele fica no Business Technology Platform, que é a solução de negócios da SAP na nuvem. É onde a SAP disponibiliza alguns conjuntos de soluções de negócio para serem utilizados pelos clientes. Nosso foco hoje será na parte de extensions, porque é onde o workflow está situado. Ele é uma das possibilidades que nós temos no BTP para estender as funcionalidades do S/4HANA sem adicionar códigos customizados ou adicionando a menor quantidade de códigos customizados no servidor do S/4HANA. Por isso essa nomenclatura de extensão. São o conjunto de ferramentas que temos para agregar funcionalidades ao nosso S/4HANA ou aos outros produtos da SAP, só que deixando eles armazenados na nuvem, na solução do BTP. Aqui então entrando no detalhe da solução, ela começa com o editor de workflow, uma ferramenta visual para a criação e manutenção de workflows, seguindo o padrão BPMN 2.0 da OMG. A parte de Decisions são as regras de negócio. Temos uma ferramenta aqui na solução para construir regras de negócio de forma que um usuário-chave pode criá-las. Não exige conhecimento de codificação. Esse outro módulo aqui de Process Visibility serve para coletarmos informações de um processo de negócio em determinados pontos-chaves, extraindo isso para dentro dessa solução, permitindo depois a geração de dashboards. Por exemplo, então, um processo Order to Cash. Eu consigo adicionar nesse processo em determinados pontos extrações de dados para essa ferramenta, para depois saber durante todo esse processo onde estão os meus gargalos. O Inbox ele serve para armazenar todas as tarefas que estão pendentes de um usuário tomar alguma atitude. É igual ao inbox que nós temos na solução antiga de workflow do ECC ou na solução do S/4HANA, o aplicativo Fiori de inbox também. É muito parecido, vocês vão ver que não tem muita diferença. Depois essa parte de Workflow Intelligence, ela permite a integração com as ferramentas de inteligência artificial da SAP, tanto a parte de inteligência artificial como de machine learning, possibilitando o quê? Que, por exemplo, extrair conteúdo de documentos, tomar decisões automaticamente, sem a necessidade de interação humana. E no final, nós temos também uma integração dessa ferramenta com a parte de robôs da SAP, que também permite uma certa automação das tarefas. Aqui já então entrando em mais detalhes do Workflow Editor, como eu disse, uma ferramenta intuitiva, pode ser usada por usuários sem conhecimento de programação. Os fluxos ficam num padrão que usuários de negócio normalmente já estão acostumados, porque segue a padronização da OMG. Para a montagem desse fluxo, só vai requerer algum conhecimento de programação quando necessitarmos chamar as APIs para executar as integrações com os sistemas. Caso contrário, é tudo feito de modo gráfico. O Business Rule Editor, como eu comentei, aqui nesse exemplo estamos usando para criar uma tabela de decisão para uma aprovação de documento, por exemplo, sem necessidade de gerar alguma codificação ou conhecimento de banco de dados. É tudo feito de forma visual. Ela permite, então, tanto a codificação de tabelas como decisões também. Posso implementar um processo lá onde eu falo, se acontecer tal coisa, vá para esse caminho. Se acontecer essa outra, vai para esse outro caminho. É para isso que essa ferramenta serve. E ela disponibiliza depois para mim APIs
que eu posso acessar esses dados, tanto do meu workflow, quanto de ferramentas externas também. O consumo desses dados aqui no S4HANA pode ser feito pelo framework do BRF+. Process Visibility, então, permite a extração de dados de um processo, por exemplo, Order to Cash, ou aqui no caso, Purchase Requisitions. Estou extraindo informações para depois gerar os dashboards. Então aqui, por exemplo, tenho quantas são críticas, quantas estão on track, quantas foram completadas sem problemas, quantas estão pendentes de alguma aprovação, diferentes insights que eu tenho dentro do meu processo, que eu posso extrair com essa ferramenta. O inbox, a cara é muito parecida com a aplicação Fiori de inbox, que nós temos no S4HANA. Dentro dessa área aqui, eu customizo do jeito que eu quero as informações para serem exibidas para aprovação. Customizo também os botões que eu quero apresentar para o usuário, por exemplo, aprovar, rejeitar e cancelar aquele workflow. Eu defino isso durante o meu tempo de design, enquanto eu estou fazendo o design da tela. Os Content Packages permitem eu importar no meu ambiente do workflow pacotes já pré-definidos pela SAP com funcionalidades que eles julgaram ser as mais comuns entre os clientes. Por exemplo, a parte de aprovação de CAPEX ou de requisição de compras, aprovação de requisição de compras, ou um processo de visibilidade do fluxo de Order to Cash. Posso implementar aqui também, já está pré-desenhado, eu preciso somente importar no meu ambiente. Já tem guidelines prontos, passo a passo para eu seguir para ativar isso. Então basta importar e seguir esse passo a passo para ter esses pacotes rodando no meu ambiente, integrando com S4HANA. Alguns funcionam somente no S4HANA Cloud e outros funcionam também na versão on-premises. Isso eu consigo saber na hora que eu estou consultando esses pacotes no SAP API Rub. A infraestrutura. A big picture então da infraestrutura dessa solução. Aqui eu tenho o Workflow Management com as ferramentas que eu já detalhei e eles integram com todos as outras aplicações da SAP, tanto via REST como usando o SAP Integration Suite. A integração entre o SAP Workflow Management e o S4HANA é feita utilizando o Integration Suite. Então, por exemplo, a criação de uma requisição de compras no S4HANA pode disparar um novo workflow de aprovação no BTP, onde a tarefa de aprovação será exibida na caixa de entrada do Workflow Management. O SAP Workflow Management disponibiliza APIs REST. Então, com isso, eu consigo conectar essa solução com diferentes sistemas. Hoje em dia, quase todos os sistemas entendem o protocolo REST. E o SAP Integration Suite, como ele disponibiliza adaptadores RFC, SOAP, JMS, JDBC, ele permite então eu integrar a ferramenta do Workflow com as outros sistemas que não trabalham com REST. É isso o nosso overview. Agora eu vou mostrar para vocês uma solução que já está em produção em um dos nossos clientes e ela trata do fluxo de aprovação de novas solicitações de limite de crédito para os clientes. Aqui eu estou então na transação S-Case, criando uma nova solicitação de limite de crédito. Eu vou usar como modelo uma que já existe. O usuário aqui então preenche a solicitação da forma que ele necessita. Por exemplo, um vendedor pode preencher essa solicitação ou alguém da área de crédito responsável por isso. No caso desse cliente em específico, as solicitações de crédito estão nascendo
em outro sistema e sendo enviadas para o S4HANA deles. Uma vez então a minha solicitação de crédito finalizada, eu mudo o status para em processamento. No momento que eu faço isso, já existe uma integração por trás que dispara a criação desse meu workflow lá na solução do Workflow Management no BTP. Qual que é o primeiro passo desse workflow? É avisar o primeiro nível da alçada de aprovação que existe um documento para ser aprovado. Então aqui acabei de receber o e-mail, eu estou no primeiro nível de alçada de aprovação. Nesse e-mail eu sei então que eu tenho uma solicitação de limite de crédito para analisar. O link já navega para mim automaticamente para o inbox do Workflow Management. Se o cliente tiver um single sign-on programado, estabelecido, ele não precisa nem passar por essa tela de logon. Aqui, então, o meu caso, a minha solicitação de limite de crédito está disponível. Eu, como analista júnior pleno, vou fazer o primeiro nível de aprovação. Vou passar pelo primeiro nível da alçada, né? Aqui eu consigo verificar um documento que o meu vendedor anexou, embasando esse caso. Então, por exemplo, aqui uma lista de faturamentos do cliente, justificando. E nesse caso em especial, o vendedor está pedindo, ele tem 2 milhões, o vendedor está pedindo para diminuir a alçada do crédito. E eu vou aprovar. Vou dar meu parecer aqui. E eu posso fundamentar esse meu parecer com um outro arquivo. Posso já, dentro da solução, anexar então um outro, por exemplo, um balanço patrimonial desse meu cliente. Já consigo carregar aqui. Esse balanço vai ficar gravado lá no S4HANA, no documento da S-Case para futuras auditorias, se for necessário. E ele vai estar disponível para os próximos níveis da alçada de aprovação também. Então aqui eu consigo visualizar o que o meu vendedor falou e eu aprovo essa solicitação de limite de crédito.
Agora eu vou fazer como se eu estivesse sendo um segundo nível já na alçada de aprovação. Eu vou utilizar o meu celular para fazer essa aprovação. Vou fazer o espelhamento desse meu celular aqui no computador. E agora aqui no meu celular eu recebi um e-mail falando que eu tenho uma solicitação para ser aprovada. Então agora eu no meu celular recebi um e-mail, clico no link navegar para o Workflow Inbox, ele já me leva para o meu inbox. Se eu estiver usando um single sign-on, não preciso nem fazer login. Aqui então eu, como analista sênior agora, consigo visualizar os detalhes dessa requisição de crédito. Consigo visualizar os documentos que o vendedor anexou e os documentos que a primeira alçada de aprovação anexou. Por exemplo, então aqui o balanço patrimonial. Eu acesso, analiso, volto para minha requisição. E agora eu posso dar o meu parecer. Preencho o campo de parecer com a minha recomendação. E aperto o botão de aprovar. Eu consigo inclusive aqui nas recomendações visualizar então o que o nível anterior aprovou de valor, a nova classe de risco, se ele mexeu ou não, se ele modificou ou não. E agora eu posso então aprovar. Feito isso, eu agora inicio a finalização do processo. Uma vez então aprovado por todos os níveis da alçada, o último passo do processo é o vendedor. Ele recebe um e-mail falando se a requisição dele foi aprovada, rejeitada ou cancelada. Ele tem as informações do limite do cliente, qual que foi o aprovado, qual que ele solicitou e qual que é o limite atual, qual o último nível de aprovação dessa alçada e o último parecer que foi informado por esse último aprovador aqui do documento. O vendedor então é informado disso e no SAP o documento que eu criei, que o vendedor criou no caso, né, o vendedor ou o analista de crédito, ele também no final desse processo é automaticamente aprovado. Tem depois eu consigo fazer as interfaces tanto do S/4HANA para o Workflow Management quanto do Workflow Management para o S/4HANA. Isso é transparente. Esse documento então foi aprovado. Aqui está detalhado qual que foi o limite que foi aprovado e os dados do cliente já foram também atualizados com esse novo limite. Se eu consultar então na transação BP do S/4HANA, eu consigo aqui então na parte de Credit Management verificar que o limite atual desse cliente já é aquele aprovado e a data de validade desse novo limite de crédito também é atualizada. Esse processo todo foi desenvolvido usando então a ferramenta de Workflow Management. Bom, gente, essa foi a apresentação da ferramenta. Espero que tenha sido útil para vocês. Me coloco à disposição. Espero ver vocês numa próxima oportunidade. Obrigado.